Gostaríamos que você tivesse sua Bíblia aberta em Filipenses 3, de 1 a 21. Não vamos ler o texto para não podermos economizar o tempo. Nós estamos às vésperas do Ano Novo e é comum fazermos planos, propósitos, alvos, traçarmos objetivos e metas para esse novo ano. O apóstolo Paulo perseguia um alvo, a perfeição que ele descobrira havia em Cristo Jesus, homem. Esse alvo, ele deixa claro, nós devemos também perseguir. Então, com ele nós descobrimos alguns princípios que devem ser considerados. O primeiro é que ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo Jesus, alegremos-nos no Senhor. Ele diz: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Será que é fácil fazer isso? Talvez para alguns. Eu acho que é difícil, talvez, para todos, porque não se trata de alegrar-se com N coisas que normalmente trazem algum tipo de alegria para você. Mas Ele está nos convidando a nos alegrarmos no Senhor. Eu não sei em que momento você está vivendo, quem sabe você tenha passado por experiências difíceis, tribulações, tristezas, abatimento, depressão, desânimo, desilusões. Isso pode tirar a sua motivação para viver e também para estabelecer alvos. Se você está desanimado, abatido, depressivo, você simplesmente vive, deixa a vida te levar. E dificilmente você tem um alvo, um objetivo que você persegue e quer alcançar. Não é então sem razão que este princípio é repetido nessa epístola. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. A verdadeira alegria vem do Senhor. Em João 15:11, o Senhor disse assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu acho esse texto fabuloso, nós ainda vamos falar sobre ele daqui a pouco, porque há pessoas que pensam que vida cristã é um fardo, é uma coisa difícil. E talvez seja essa a razão porque muitos não querem qualquer envolvimento com o que eles chamam de religião, muito menos com os crentes. E talvez porque eles tenham tido uma ideia errada, errônea, que quem sabe você ou uma outra pessoa transmitiu para eles. Mas a alegria do Senhor é algo que deve permear a minha vida, a sua vida. Não é algo que sai fácil de mim. Não é algo que eu extravaso com muita facilidade. Não é sempre que eu consigo externar a alegria. A minha alegria é meio embutida. E a minha alegria com Deus se manifesta normalmente quando eu estou falando com Ele, quando eu estou orando, quando eu estou com Ele de uma forma mais significativa, ou quando eu estou louvando. Mas Jesus disse: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então Ele quer isso para mim e para você, e é algo que eu e você devemos perseguir. É um alvo que eu e você devemos buscar ter nele. O segundo princípio é que ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, nós devemos ter cuidado com o que é falso.
Ele diz: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Quando ele fala de cães, ele está se referindo aos judaizantes. Eram pessoas que penetravam nas novas comunidades de crentes, de cristãos recém-convertidos, e começavam a ensinar princípios do judaísmo que não cabiam no contexto de uma comunidade que não tinha nenhuma ligação com o judaísmo e que não tinha razão para adotar coisas que o Senhor já tinha abolido. Os judaizantes queriam levar os cristãos gentios à prática da circuncisão e ao legalismo religioso que Jesus havia combatido tanto durante o seu ministério. Em Atos 15, há um concílio formado para tratar dessa questão, levantada por alguns judaizantes que achavam que os gentios deviam se circuncidar e submeter a alguns ritos e preceitos judaicos. Então Pedro, lá pelas tantas, diz assim: por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Esse jugo está relacionado à lei e aos costumes judaicos também. O legalismo religioso não traz nenhuma alegria. A religião em si não traz nenhuma alegria. Nós temos que entender que quem nos dá alegria é o Senhor, não é a religião, não é atos religiosos, não é práticas que nos parecem espirituais, mas que não passam de coisas e expedientes humanos. Jesus disse que o jugo dele era suave e o seu fardo, ele disse, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Ele disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Normalmente, atos religiosos trazem carga, trazem peso, mas uma vida de um relacionamento saudável com o Senhor não traz peso, traz suavidade, traz leveza. Não obstante, nós temos que entender que jugo suave e fardo leve não significa um evangelho fácil. Em João 15, 9 a 11, esse texto que eu falei que íamos voltar a ele, Jesus diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O que é que queremos dizer quando trazemos esse texto? Ele fala em permanecer no amor dele. Permaneçam no meu amor. E ele diz como é que nós vamos permanecer no amor dele, experimentando o amor dele. E é muito diferente você ter uma religião de você ter um relacionamento de amor com Deus, especialmente através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nos liga a Deus. Então, o que ele deseja é que nós usufruamos do amor que ele tem por nós. E não é um amor intelectual, não é um amor platônico,
tangível, perceptível, sentido, vivenciado. Há muitos anos atrás, o grupo Vencedores por Cristo lançou um LP naquela época, e entre as músicas tinha uma que dizia assim: tão suave como a brisa de verão. Quando tu me falas e me enches de gozo, tão suave como foi. Ele diz que é como se, tão suave como essa, com a brisa, mas ele fala como foi, agora vai se repetir outra vez. Mas fala de um relacionamento pessoal. Nós somos chamados para ter um relacionamento pessoal com Deus, por meio do seu Filho. Uma das coisas mais extraordinárias que o crente pode experimentar é o amor de Deus revelado na presença dele. Ele vem, te envolve, e não há experiência mais gloriosa do que esta. Essa relação que torna viva a sua experiência cristã, sua vida com Deus. E o resto pode ser caracterizado por religiosidade. Se você não tem uma relação pessoal, se você não lida, não trata na sua relação com Deus, se não há essa interação, essa cumplicidade. Amor, você dá e recebe. Nós recebemos primeiro, por isso podemos dar a Ele e recebemos novamente. É uma troca. Ainda que ninguém deva fazer isso para trocar. Eu dou isso para receber isso. É uma coisa natural. Mas ele diz também: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Nós estamos falando de uma perfeição que Paulo viu em Jesus como homem. Ele, quando veio aqui, ele abriu mão da sua divindade para viver toda a sua humanidade. Não deixou de ser Deus, mas não viveu como Deus. Viveu como homem, e como homem ele se relacionou com o Pai como ele deseja que eu e você nos relacionemos com ele também. E ele diz finalmente: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como é que nós vamos ter alegria? Nessa relação de amor que implica na obediência. Não há relação de amor sem obediência. Deus é amor e Ele continua te amando o tempo todo, mas você só vai experimentar o seu amor se você obedecer. Se você buscar uma vida de obediência na dependência dEle. Nada é tão negativo, desanimador e frustrante com a decepção do que é falso. E muitas pessoas não experimentaram uma relação pessoal com Deus, por isso se frustraram. Não é bem o que eu estava tendo. Se isso acontece com você, você ainda não conhece o Senhor pessoalmente. E você não deve descansar enquanto não conhecê-lo pessoalmente. Porque o resto é religião. Por isso, ao estabelecer um alvo, cuidado com bases falsas. Terceiro princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, dependa do Espírito de Deus e não de si mesmo.
Paulo diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A verdadeira glória está em você confiar e descansar inteiramente em nosso Senhor Jesus Cristo e não naquilo que você é ou pode fazer. Porque se depender de mim e de você, nunca teremos condições de manifestar a perfeição que nós encontramos em Cristo. Antes de ser cristão, Paulo perseguia a perfeição através da observância da lei. Ele diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, isso é, na carne dele, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, isto é, zeloso do cumprimento da lei, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em outras palavras, eu cumpria todos os preceitos legais. Ele cumpria todos os atos religiosos. E ele fazia aquilo com zelo, fazia aquilo com dedicação, fazia com empenho. Dessa maneira, ele queria ser o melhor, ele queria ser o melhor mesmo. A pergunta é: havia algo de errado com o seu alvo? A resposta é não. Mas o meio de perseguir este alvo era errado. As Escrituras encorajam a perseguição deste alvo. Em Deuteronômio 18:3 nós lemos assim: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Uma linguagem bem rasteira seria: temos que andar com o pé no chinelo ou no sapato, não sei o que você gosta de usar, mas em outro, isso significa: com Deus a gente não brinca não. Deus deve ser tratado com seriedade, com dignidade, com seriedade. Jesus também ordenou que perseguíssemos este alvo. Mateus 5,48, Jesus diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu muitas vezes tenho pensado que Jesus não disse nessa ocasião como é que eles poderiam ser perfeitos. É como se ele deixasse: tem que ser perfeitos. Eu creio que todos nós temos que tentar ser perfeitos, para quebrarmos a cara. E sabemos que não é esse o caminho para você chegar a pensar nesse alvo. Mas nós vamos falar sobre isso já já. Fomos predestinados para alcançar este alvo. Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto diz claramente que nós fomos predestinados. Quem foi predestinado? Nós, os que somos, pertencemos a Deus, que fomos salvos por meio da fé em Jesus. Estes foram, nós fomos predestinados. Deus planejou desde o início da criação que nós fôssemos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E significa que o alvo de Deus é que nós sejamos como o seu filho é, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos ensinados a perseguir o alvo da perfeição em Cristo. Em Efésios 4:3 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Algumas versões dizem ao estado de homem feito, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Outras dizem a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o que as Escrituras ensinam é que eu e você devemos buscar atingir a estatura de Jesus. Não é fisicamente, você sabe disso, mas é ser como Ele foi, buscar ser como Ele foi. Então o alvo do apóstolo Paulo estava certo. Errado é perseguir esse alvo por esforços e disciplina próprios. Filipenses 3:4, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Ao se converter, Paulo descobriu que a justiça própria, por isso que ele diz, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, ele, ao se converter, ele descobriu que a justiça própria que ele tinha, a perfeição que pensava ter através da observância da lei, era falsa. Por isso, o quarto princípio é, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, é necessário renunciar às bases falsas. É preciso renunciar ao orgulho e à glória pessoal. Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que é que para ele era lucro? Era a sua posição no contexto judaico, era a posição que ele alcançara, a proeminência que ele tinha, o fato dele ser zeloso e cuidadoso com as coisas de Deus. Mas para quem trazia, a glória de tudo isso era para quem? Era para ele mesmo. Quem era visto era ele mesmo. E de repente ele vê que isso não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado. Ele vê que todos os títulos que ele tinha, toda a posição religiosa e social que ele tinha, porque ele vivia numa comunidade de judeus, e quem tinha a posição que ele tinha, religiosamente falando, era uma pessoa de destaque. Ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Porque quando você escolhe Cristo, você tem que abrir mão de todas as coisas que não tem nada a ver com Ele. Quando eu digo todas as coisas, eu sou referido a essas coisas que levam você a achar que você é o tal, que você pode, que você... Ele diz, mais do que isso, considero tudo como perda. Perda de tempo, valores errados. Considero, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Ele buscava a perfeição, mas quando ele vê a perfeição de Cristo, quando ele vê a simplicidade de Cristo, quando ele vê a humildade de Cristo, quando ele vê a pureza de Cristo, quando ele conhece a Cristo, então ele olha, eu não estou com nada. Você se acha o máximo até que você tenha um encontro com Cristo. Aí você não vai se achar mais o máximo, você vai achar Ele o máximo. E você não vai querer outra coisa a não ser parecido com Ele, viver como Ele viveu, andar como Ele andou.
fazer as coisas como ele fazia. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco, como estrume, como, você sabe, para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele. Será que Paulo não tinha Cristo? Para poder ganhar Cristo. Ele já era cristão. Ele tinha Cristo. Mas ele está falando de conhecer ainda mais o Senhor. De ter mais dele. O segredo da perfeição que buscamos não está em nós, mas está em encontrar essa perfeição nele. E ele diz ser encontrado nele. O que ele está falando é de uma mesclagem. É Cristo vivendo nele e ele em Cristo. Não tendo a minha justiça, a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu já disse aqui, esse texto é o texto do meu chamado. E foi através de uma mensagem que alguém pregou que eu me rendi sem reservas a Deus para o ministério que Ele estava me chamando para abraçar. Mas ele disse ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Mas isso é apenas o início. Para buscar alcançar a perfeição em Cristo é necessário conhecer a Cristo. Se alguém quer conhecer a Cristo para ser perfeito como Ele foi, quinto princípio, ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, não se acomode ao conhecimento que você já tem dele. Eu já conheço. Os irmãos se lembram do que falamos hoje. Eu já li esse livro. Eu conheço o livro. Eu já li até mais de uma vez. Só prova que você não conhece o autor do livro e nem conhece o livro. Porque quem leu esse livro uma vez só não conhece a Deus e nem o autor dele. Não conhece o autor dele nem o livro. Esse livro não é um livro para você ler uma vez, é para ler todo dia, é para ler muitas vezes, é para ler constantemente, para que esse livro habite ricamente em você, para que as palavras de Cristo habitem ricamente em você. Ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Conhecer o poder da ressurreição, ele fala conhecer Cristo. Eu repito, ele não estava satisfeito com o conhecimento que ele tinha, ele queria conhecer mais, e ele queria conhecer o poder que ele viu, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E ele queria participar também dos sofrimentos de Cristo. Então, conhecer o poder da ressurreição implica em participar dos seus sofrimentos. Ele diz: tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu não consigo ver aqui, como alguns veem, que ele estava falando da ressurreição por ocasião da vinda de Jesus Cristo, mas que ele está falando aqui de uma vida ressurreta, em toda a sua plenitude,
com toda a manifestação do poder de Deus numa vida ressurreta. Vida ressurreta que Jesus já deu a mim e a você através da sua morte e ressurreição, que nós recebemos pela fé quando nós cremos nele. Então somos nova criação. Mas ele diz: tornando-me como ele em sua morte. Como é que alguém pode se tornar como Jesus em sua morte? Indo à cruz? Não. Morrendo para si como ele morreu. Antes de ir para a cruz, Jesus morreu para si. Ao vir ao mundo, ele já morreu para a sua glória, a glória que ele tinha como Deus com Deus. Ele se humilhou, se fez carne, tornando-me com ele em sua morte. É morrer para si mesmo, morrer para tudo aquilo que caracteriza a sua, a minha, a nossa vida. Ele continua dizendo: para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele não está falando de um dia ser ressurreto entre os mortos. Essa é uma promessa que é para todos que creem. Quando morrermos, se Jesus não voltar antes, temos assegurado a ressurreição para uma vida eterna com o Senhor, com o corpo glorificado. Mas ele está falando de alcançar aqui nessa vida a ressurreição dentre os mortos, uma vida de ressurretos dentre os mortos. Ele está se referindo a uma vida futura que ele queria viver aqui. Hoje de manhã nós vimos um vídeo que falava sobre o céu, não foi? E era um vídeo que dizia que o céu pode ser vivido aqui, não foi? Mas participar dos seus sofrimentos implica em renúncia da vontade própria. E Hebreus 5, 8 e 9 dizem assim: embora sendo filho, é uma referência a Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação, da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Não há como aprender a obedecer sem sofrimento. Toda vez que eu tenho que obedecer a alguém, seja quem for, eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer a vontade daquela pessoa que é a autoridade sobre mim, a quem eu me entreguei para obedecer. E Jesus, quando veio aqui, ele teve que abrir mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai. Participar dos seus sofrimentos é crucificar a carne com seus desejos. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Participar dos seus sofrimentos é crucificar os apelos do mundo. Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Participar dos seus sofrimentos é morrer dia após dia, para que o poder da vida ressurreta de Jesus possa se manifestar. 2 Coríntios 4, 10 a 11. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu morro para a vontade do meu corpo, para que a vida do Senhor se manifeste no meu corpo. Morro para a minha vontade, para os meus desejos, para os meus planos. Não a minha vontade, mas a tua. Nós não cantamos aqui. Ele continua: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, existem duas maneiras de viver: ou você vive a sua vida, ou você morre para a sua vida e deixa que a vida dele seja vivida através de você. É o único meio de você experimentar a perfeição. À medida que você morre para você,
a vida dele tem toda a liberdade de manifestar-se. Mas não há como você viver a sua vida e ele viver a dele em você. Ou é ele, ou é você. E você pensa que a sua vida é uma beleza e você não quer abrir mão dela. Mas você não sabe o que é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria consiste em abrir mão da sua vida para você ganhar a dele. Sexto princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, esteja consciente de não ter alcançado o alvo. Se você alcançou, você não tem mais que buscar alcançar. O texto diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Outra versão diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Se você quer ser como Jesus é, e Ele quer que nós busquemos isso, então eu tenho que estar consciente a cada dia que eu não sou perfeito. Se você se acha perfeito, você ainda não conhece o perfeito. A perfeição em Cristo é algo que não tem nada a ver com você. É algo que não tem nada a ver com eu e você. E quando ela se manifesta, você descobre que é Ele. E você o vê e você o glorifica. Não tem espaço para você. E aí que está a alegria, você vê-lo em você. E você saber que não é você. É uma alegria enorme. Você pode experimentar isso por alguns minutos, segundos, quem sabe, depois voltar a ser você. E aí você experimenta novamente o que é a sua vida. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito. Sétimo princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, sabendo não ter ainda alcançado o alvo, continue a persegui-lo, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Por que Ele me alcançou? Para que eu fosse semelhante a Ele, para que eu buscasse viver como Ele. Tudo que Jesus ensinou, Ele disse aos seus discípulos que eles deviam fazer o mesmo. Nós somos alcançados para perseguirmos o alvo da perfeição. Oitavo princípio: eu vou ignorar esse texto por enquanto, que eu já citei anteriormente. Oitavo princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, esqueça o que passou e olhe para frente. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ah, mas esse ano aconteceu isso. Ah, esse ano... Olha, esquece o que passou. Esquece os seus furos, as suas frustrações, os seus... tudo aquilo que causou tristeza, decepção, tudo aquilo que você não conseguiu ser. E se não conseguiu, é porque você tentou com seus próprios esforços ser o que você não pode ser. Então, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A perfeição em Cristo. Nono princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, persiga-o até alcançá-lo. Eu não estou dizendo que você vai alcançá-lo, não. Talvez você fique meio frustrado. Eu não sei de você, mas eu persigo esse alvo.
mesmo sabendo que não vou alcançar. Você vai dizer, então por que você persegue? Porque o tempo todo eu tenho que lutar com a natureza humana. E eu espero chegar ao final da mensagem, você vai entender o porquê dessa natureza humana. E qual é o propósito de Deus ao permitir que nós experimentemos essa natureza aqui, que, como nós vamos ver ainda, se Deus permitir, que nos humilha, que nos joga lá embaixo, que nos faz sentir a pior das pessoas. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E esse chamado é o chamado da perfeição que Ele tem para mim lá, e Ele quer que eu persiga aqui até que eu chegue lá. 10º princípio: perseguir o alvo da perfeição em Cristo evidencia a maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Simplesmente deixar a coisa correr frouxa não é evidência de uma experiência madura com Deus. Não há como viver uma vida pobre, miserável, chuchu, uma vida muito sem graça. Eu não sei como alguém suporta viver e se contentar com uma vida medíocre, quando Deus tem planejado algo muito maior e melhor para mim e para você. Então, perseguir o alvo da perfeição em Cristo evidencia a maturidade. Ele diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Você tem que perseguir o alvo, tem que buscar esse alvo. Não é que tem, Ele coloca o alvo para você. Basta você dizer: eu quero esse alvo para mim. Você pode dizer: eu não quero. É uma decisão sua, ninguém é obrigado. 11º princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, saiba que existe uma medida de perfeição já alcançada. Não somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Através das experiências da vida, você já foi trabalhado por Deus em muitas áreas. Eu não estou dizendo que a sua carne foi regenerada, porque ela não tem jeito não. Mas você tem um entendimento melhor hoje do que tinha alguns anos atrás. Você terá crescido espiritualmente na sua relação com Deus, no conhecimento dEle, e você adquiriu uma certa maturidade. Mas você ainda não chegou lá. 12º princípio: ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, não perca a visão. Imite os que têm este mesmo padrão. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo está dizendo: olha, esse é o padrão de vida que é o correto. É isso que é o que vocês devem fazer. O desafio é imitar Paulo, que imitava Cristo. Ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 13º princípio, estou caminhando para o fim. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, saiba que nem todos têm este alvo. Muitos não devem ser imitados. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo.
O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam em coisas terrenas. Vivem em função do mundo aqui. Parece que vão construir coisas eternas aqui. É uma visão totalmente distorcida do que Deus tem planejado. A nossa vida não consiste nas coisas que temos aqui. Não temos que construir para a eternidade aqui. A eternidade se constrói na eternidade. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam em coisas terrenas. Não deve ser essa a nossa visão. 14º princípio. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, esteja consciente da sua cidadania celestial. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos que viver aqui sabendo que não somos daqui. Por mais que vivamos, e todos nós queremos viver bastante, mas por mais que vivamos, nós não vamos ficar para a semente. Se nós vivemos aqui, a nossa esperança se restringe apenas a essa vida, Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Décimo-quinto e último princípio. Ao perseguir o alvo da perfeição em Cristo, saiba que teremos do Senhor corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhantes ao seu corpo glorioso. Aí você terá atingido a perfeição no sentido pleno. E não vai ter mais chance para uma coisa que chama carne. Até lá esse corpo vai te humilhar muito. Até lá esse corpo vai te julgar no chão. Para que o seu orgulho, para que a sua pretensão, o seu egoísmo caia muito grande. Então, nesse corpo nós somos humilhados. Nesse corpo você erra muitas vezes. Nesse corpo você falha. Nesse corpo você decepciona. Ou fica decepcionado, muitas vezes. Nesse corpo você faz coisas que você não queria fazer. Mas o processo continua. E o Senhor continua nos convidando a morrer para nós mesmos, para que Ele tenha como viver a vida dele em nós. A vida cristã é aquilo que Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ou é Ele, ou então é você. Se é você, não vai sair coisa que presta não. Não se iluda com você. Você não vai melhorar nunca. Você pode adquirir conhecimento revelado de Deus, como vimos hoje de manhã. Isso vai te dar uma nova perspectiva, um novo entendimento e uma nova visão daquilo que Deus quer para mim e para você. Mas esse corpo, ele vai ser igualzinho até o fim. Não expectativa com relação a esse corpo e a natureza humana. Você nasceu para glorificar o Senhor e para que Ele vivesse a vida dele em você. Renda-se inteiramente a Ele e você vai experimentar, à medida em que você faz isso, o que a verdadeira alegria que Ele tem em mente dar a você. Concluindo, perseguir o alvo da perfeição, já vimos, em Cristo evidencia a maturidade. Se você quer
crescer com uma maturidade, persiga esse alvo, porque é isso que o Senhor quer para nós. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, mas naquela medida de perfeição que já chegamos, nela prossigamos. Que isso possa ter encontrado receptividade no seu coração, e você tenha como alvo nesse ano que está prestes a iniciar-se, buscar a perfeição em Cristo. E eu repito, não é você, é Ele em você. Deixe Ele viver a vida dele em você. Renda-se, entregue-se. Feche o seu olho e fale com o Senhor sobre o que Ele tem falado com você.